falando é do Thiago Cherol, que você tem no emprego. Eu ia falar da Dona Alfa, as outras dois total. Eu esqueci, velho. Olha só, a questão 57. Presta aí pra mim. Tá cortando o. Daqui pra cima você tá cortando. Como é que eu tava afastado? Na hora que eu tô aqui, corta? Aqui? Corta? Então tá bom. Vai um pouquinho pra Aqui. cá. Só bota um toquinho de sua cabeça assim. Não, corta. Ah, que homem bonito, né? Ah, espetáculo. Chega a me suar. Chega no cabelo tão forte. Aqui, ó. Mal cabelo, hein? Vai pra trás, Questão 57. Vamos lá. Essa questão aqui é sobre PG. Soma dos termos de uma PG infinita. Soma dos termos de uma PG infinita. Em algumas aulas passadas eu expliquei sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Cheguei na fórmula, não cheguei? Até utilizei limite para chegar nessa fórmula. Então vamos à questão. Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. O lado de um quadrado mede L. Então aqui tem um quadrado. O lado dele mede L. Tá vendo? L unidades de comprimento. Unindo-se os pontos médios. Unindo-se os pontos médios dos lados opostos, obtém-se 4 novos quadrados. Ou seja, aqui é um lado quadrado. Pega o ponto médio, é a metade. O ponto que divide ao meio o lado. O lado oposto, pega o ponto médio. Do lado oposto, também é a metade, esse ponto aqui, ó. Unindo esses pontos médios dos lados opostos, aqui também tem um ponto médio. Aqui também tem outro. Unindo os pontos médios, encontra-se 4 novos quadrados. Ou seja, do quadrado maior, gerou 4 novos quadrados. Essa questão quer o quê? Se procedermos assim, sucessivamente, obteremos novos quadrados cada vez menores, conforme a figura, que mostra parte de uma sequência infinita. Como assim? Unindo os pontos médios dos lados opostos, gera 4 novos quadrados. Aqui vai ter um quadrado, vou pegar esse aqui da canto esquerdo superior e colorir ele, tá vendo? Só que, se eu fizer aqui a mesma coisa, eu vou gerar outros novos 4 quadrados em um desses quadrados. Mas eu vou fazer ali. Então eu vou repetir o que foi feito no primeiro quadrado, né? E aqui eu vou fazer de novo, ó, unindo os pontos médios dos lados opostos, gera novos 4 quadrados. E vou sempre colorir do canto esquerdo, volta na figura aí da questão. Só que eu estou desenhando a figura agora, tá? Vamos sempre pegar esse aqui do canto esquerdo superior e fazer a mesma coisa. Então vou repetir aqui o mesmo processo que eu já fiz anteriormente, só que sempre no novo quadrado esquerdo superior. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai gerar um novo quadrado menor.
E sempre eu vou poder pegar os pontos médios dos lados opostos. Sempre vou poder fazer isso. Então, nesse último desenho aqui, da questão, né? Porque seria infinito. Essa divisão é sempre infinita. Vou gerar novos 4 quadrados aqui. Aqui é a mesma coisa. E nesse menorzinho aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo novamente. Chegando em um quadrado bem menor. Em um quadrado bem menor. Né, Sancler? Você ganhou o dia, tá? Então, o que a questão quer? Determine a soma dos perímetros de todos os quadrados coloridos dessa figura. Só que é o seguinte, gente, ó. Vocês concordam comigo que essa divisão ela pode ser feita infinitamente? Se eu pegar esse quadradinho aqui também, eu não consigo fazer novos 4 quadrados menores? E se eu pegar os novos 4 quadrados menores, também eu não consigo fazer esse processo sempre? Sempre. Então essa divisão aqui gerando novos quadrados, ela vai ser infinita. Ela vai ser infinita. E o objetivo da questão é somar todos esses quadrados coloridos do campo esquerdo superior. Entendeu? Por isso que a matéria se chama o quê? Soma dos termos de uma PG infinita. Mas onde está a PG? A PG está na figura. Aí não fala de a soma dos perímetros. Essa questão poderia ser adaptada para a soma das áreas. Entendeu? Mas não. Ela pede a soma dos perímetros. Na prova eu vou colocar a soma das áreas. Né? Questão de prova. Então vamos resolver o que está pedindo aí. A soma dos perímetros. Agora, cá para nós. Qual que é o perímetro? Começa com um quadrado maior, né, gente? Começa com um quadrado maior. Começa com um quadrado maior. Então eu vou fazer aqui um quadrado maior. Eu não fiz o desenho igual na questão não, né? O quadradão maior, né? Qual que é o lado do quadrado maior? O lado é L. L. Então aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui também é L. Então qual vai ser o perímetro desse quadrado? Onde o lado mede L. O que é perímetro? Primeira coisa, o que é perímetro? O que é perímetro? Assim, ó, somar todos os lados. Exatamente. Não, perímetro é a soma de todos os lados. Né? A área de quadrado é base vezes altura, é multiplicação. Outra somando tudo. Exatamente. A área é uma multiplicação de dimensões. Por isso que a área é bidimensional, que é base vezes altura. Nesse caso aqui não é área, é perímetro. O que é o perímetro mesmo? A soma de todos os lados da figura. No caso aqui, qual vai ser o perímetro dessa figura maior, colorida? 4L. Então aqui vai ser o seguinte, ó, a PG gerada vai ser o quê? Perímetro da figura maior, 4L. Ou seja, 1L mais 2L mais 3L mais... Aliás, 1L mais 1L mais 1L mais 1L. Quantos L's? 4 L's. Então o primeiro termo da PG, o primeiro elemento da PG é 4L. Lembra que foi feito 4 novos quadrados desse aqui? O colorido não foi do lado esquerdo superior? Se é o ponto médio, esse L aqui foi dividido por quanto? Por 2. Duas partes iguais. Então aqui vai ser L sobre 2. E aqui vai ser o quê? L sobre 2. Quantos L sobre 2 agora? 4L sobre 2. L sobre 2, L sobre 2. Então esse quadrado aqui, ó, vai ter o quê? O perímetro igual a 4L sobre 2. Ou seja, 1L sobre 2, mais 1L sobre 2, mais 1L sobre 2, mais 1L sobre 2. 4L sobre 2. Então deu isso, ó. 4 vezes L sobre 2. Aí eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1.
4 dividido por 2 dá 2. O que sobrou para contar a história aqui, ó? 2L dividido por 1. Mas quanto que é um número dividido por 1? Ele mesmo. Então 2L dividido por 1, quanto que é? 2L. Então o perímetro dessa segunda figura vai ser quanto? 2L. E qual vai ser o perímetro da terceira figura? Espera aí, pegou esse lado que é L sobre 2 e não dividiu ao meio, pegando o ponto médio dos lados opostos? Esse lado, se eu dividir ao meio, que tamanho que ele fica? O rascunho. L sobre 2 dividido ao meio, ou seja, dividido por 2, dá uma divisão de fração. Aqui com o denominador 1. Como que eu faço, Sancler, na divisão de fração? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, resultando em quanto? L vezes 1, L. 2 vezes 2, 4. Então ficou L sobre 4. Então L sobre 2 dividido por 2 é L sobre 4. Esse lado aqui da figura é L sobre 4. E esse aqui? L sobre 4. E esse aqui? L sobre 4. E esse aqui? L sobre 4. Qual vai ser o perímetro dessa figura aqui do canto esquerdo superior? A soma de um L sobre 4, um L sobre 4, um L sobre 4, um L sobre 4. Ou seja, 4L sobre 4. Então, esse perímetro aí vai dar o quê? 4L sobre 4. Eu posso simplificar? Posso. Por 4, 1, por 4, 1. Quem sobrou para contar a história? Um L. Então, o próximo perímetro vai ser o quê? Um L. E assim por diante. Qual vai ser o próximo perímetro? O processo é sempre o mesmo. Se aqui era L, ao dividir por meio lado, ficou L sobre 2. Ao dividir ao meio esse lado, L sobre 4. Qual vai ser o próximo lado? 6. Não, filho. L sobre 8. 6. Né? L sobre 8. L sobre 8 e assim por diante. L sobre 8. Quantos lados de L sobre 8? 4 lados com L sobre 8. Simplificando, como é que fica? Por 4, 1. Por 4, 2. Quem que vai sobrar aqui? Paulo. Quem que vai sobrar aqui para contar a história? L em cima e 2 embaixo. Então vai sobrar quem? L sobre 2. Então, o próximo perímetro, que é o perímetro dessa figura, é L sobre 2. Então já posso estimar o outro, né? Qual vai ser o lado? A metade de L sobre 8. L sobre 16. L sobre 16. É assim? L sobre 16. L sobre 16. Quantos L sobre 16? 4. Então o perímetro vai ser o quê? 4L sobre 16. Simplificando, por 4 dá 1, por 4 dá 4. Vai sobrar no perímetro L sobre 4. E assim, infinitamente. Eu sempre vou poder dividir o lado da figura por 2, né? E sempre vou gerar um novo perímetro. Que vocês estão observando aqui, esse novo perímetro vai ser sempre a metade do anterior, não é? 4L, 2L, L, sempre a metade. L sobre 2, L sobre 4 e assim por diante. Só que essa sequência é uma sequência infinita. Aí vocês perguntam, senhor professor, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir desenhar. Você não vai conseguir desenhar, mas você vai conseguir imaginar. E sempre vai gerar uma nova figura, que se você pudesse tirar, por exemplo, uma foto e dar um zoom, aí você ia chegar numa figura maior, aí você poderia também desenhar novamente, tirar uma foto, dar um zoom, chegar numa figura maior, desenhar novamente. Então você poderia fazer esse processo de sempre tirar uma foto e dar um zoom para fazer novos desenhos. Aí quando você voltasse no tamanho original, você nem veria o desenho que você fez, porque vai estar muito pequeno. Só que isso aí tende ao infinito.
Lembra quando eu expliquei que a fórmula de soma dos termos de uma PG infinita? Eu não utilizei limite? Eu utilizei limite. Então o somatório dos elementos, esses somatórios aqui não vai ficar sempre pequenininho, essas parcelas? Próxima de zero. Próxima de zero. Então no final das contas, esses perímetros que eu vou somando aqui infinitamente vão ser parcelas 0,001, 0,0002, entendeu? Então coisas que não vai muito influenciar no resultado final. É ou não é, gente? Beleza. Agora que nós vamos começar a questão mesmo. No que é a soma infinita desses termos, ou seja, no que é a soma dos termos da PG infinita, sabendo que vai ser uma soma infinita, qual é a fórmula utilizada da soma infinita? Vocês lembram? Soma. Sn da soma infinita. Sn A1 dividido por 1 menos Q. Sn é A1 dividido por 1 menos Q. Não. Essa é da finita. A soma finita é a finita. Sn é igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa aqui é a finita. Mas nesse caso, vai ser a infinita. A1 dividido por 1 menos Q. E o módulo de Q tem que ser igual a quanto? Tem que ser menor que 1. A razão tem que ser menor que 1. Só que é um módulo, que essa razão pode ser negativa também. Né? Normalmente é menor que 1 e maior que 0. Mas eu posso abranger também para uma razão negativa, também vai dar certo. Por isso eu coloco o módulo de Q menor que 1. Então, o que para somar, para fazer essa soma infinita, precisa de quê para calcular? Precisa de duas coisas. Quais são as coisas? O primeiro termo da PG, que eu já tenho, vale quanto? 4L, né? Vale 4L. Já tem o primeiro termo da PG, que é o primeiro perímetro. O que eu preciso agora? Da razão. Quanto que vale a razão? 2. A razão da PG, né? Dividindo o segundo dividido pelo primeiro termo. Então, nesse caso aqui, ó, vale quanto a razão? 2L dividido por 4L. L simplifica com L. 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Quem que sobrou aqui para contar a história? Meio. Então, a razão da PG, dessa PG vai ser meio. E realmente, o próximo elemento sempre é a metade. Ou seja, é o primeiro vezes a metade. É o segundo vezes a metade. É o terceiro vezes a metade. Nesse caso, vai dividir, né? Porque 4L vezes meio, no final das contas, vai gerar uma divisão. Ó. 2 por 2, 1, por 2, 2. Gerando quem? 2L. Então, vamos finalizar logo essa questão aqui. Atenção. Eu já tenho o primeiro termo e já tenho a razão. E agora? Joga na fórmula para calcular a soma infinita. Então dá quanto aqui, ó? A soma vai ser igual. Primeiro termo, 4L. Sobre, dividido. Dividido. 1 menos a razão. Qual que é a razão? Meio. Dá quanto isso? 4L sobre. Quanto que é 1 menos meio? Meio. Ou seja, 1 menos 0,5 é 0,5. Né? R$1 menos 50 centavos é 50 centavos. Mas, como somos matemáticos, né? 1 menos meio é quanto? Meio. Meio positivo. Gerou uma divisão de fração, não é? Ou seja, 4L sobre 1, que é a primeira fração, dividido pela segunda fração, que é quem? Meio. Divisão de fração, como que resolve? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.
Resultando em quanto? 4L vezes 2. 1 vezes 1. Mas como qualquer número dividido por 1L mesmo, 8L dividido por 1 dá quanto? 8L. Então, a pergunta que não quer calar: qual que vai ser a soma de todos os quadrados, né, dessa PG infinita, no caso, dos perímetros desses quadrados? Qual será a soma de todos os perímetros desses quadrados coloridos? Isso infinitamente, porque aqui vai continuar fazendo quadrados coloridos infinitamente. Então essa soma infinita vai ser quanto? 8L. 8L, tá? Se a gente for analisar por outro lado, 4L mais 2L dá quanto? 6L. 6L mais 1L dá quanto? 6L mais 1L? 7L. 7L mais meio L? 7,5L. Né? 7,5L mais 0,25L? 7,75L. Agora, o resultado agora vai explodir infinitamente. Só que essa explosão infinita que vai ter de perímetro vai chegar no máximo a 0,25L. Por quê? Porque daqui para cá já deu 7,75L. Então, só para vocês analisarem o seguinte, que daqui tendendo ao infinito de perímetros, vai ter uma infinidade de perímetros, e daqui tendendo ao infinito só vai resultar em 0,25L. Conclusão: a soma infinita vai chegar no máximo a 8L. Né? Finalizando aqui a questão. Faz o L aí. 18, logo de atenção. Bom dia para vocês.